vamos para alguns conceitos fundamentais, principalmente algumas patologias muito interessantes, começando por tipos de sangramento intracraniano. Bom, tipos de sangramento intracraniano, o básico que você precisa saber. Sangramento epidural, ele tem um formato biconvexo, ou seja, ele tem um formato que lembra uma lente ou um limão, lente ou limão. E o sangramento subdural, ele tem um formato que lembra uma foice ou uma meia luazinha aqui, ou uma banana, se você gostar de frutas. Então, ó, epidural, biconvexo, lentiforme, lembra um limão. Subdural, foice, lembra uma banana. O epidural, gente, ele ocorre acima da dura, tá? E a dura, ela é colada na calota, ou seja, a sutura craniana, ela limita a dura, e por limitar a dura, também limita o que está acima da dura, que é o epidural. Já o subdural, por estar abaixo da dura, ele não está nem aí para a sutura craniana. Então, enquanto o epidural não consegue atravessar, por exemplo, uma sutura coronal, o subdural atravessa com a maior facilidade do mundo. Agora, o subdural não consegue atravessar o que a gente chama de reflexão da dura. O que é reflexão da dura? A dura se dobra e forma a foice cerebral que desce dividindo os hemisférios cerebrais. Isso é a reflexão da dura. A foice cerebral é a reflexão da dura. O subdural, se ele tentar crescer para a foice, ele vai descer junto com a foice. Ele não consegue atravessar a foice porque ele está sempre abaixo da dura e a foice é dura. Já a hemorragia subaracnoide, a grande característica dela é que ela vai pintar os sulcos, pintar os espaços licóricos que banham os sulcos. Então, em vez da gente ver líquor ou espaço licórico, o sulco, né? Na verdade, sulco, espaço licórico, meio que um pouco da mesma coisa. Em vez da gente ver eles pretos, a gente vai ver eles brancos, densos, como a gente está vendo aqui. Lembra disso aqui? Isso aqui era a cisterna supracelar que a gente mostrou. Lembra que a orelhinha do Mickey, cisterna interpedicular, não era preto? Pois é, tá branco porque tem sangue. Sangue em espaço licórico é sangue subaracnoide. Veja aqui, ó, o Yzinho da fissura de Silvers, tá vendo? Beleza, então aqui eu tô vendo novamente sangue subaracnoide, mas repara que aqui, gente, eu tenho um hematoma no parênquima cerebral. João, como é que eu sei que o hematoma está no parênquima cerebral? Uma dica é o formato, vai ser algo que lembra algo mais arredondado, mas a dica mais legal é o edema ao redor do sangramento. A hemorragia subaracnoide, como vocês podem ver, ela não tem edema, ela não tem um halo preto ao redor dela porque ela está no sulco. Já o hematoma intraparenquimatoso, ele está no parênquima, ou seja, ele gera edema no parênquima ao redor dele, então ele fica com esse halo preto ao redor dele, ok? Então uma dica para diferenciar é presença de edema. Beleza. Vamos falar dessa evolução do sangue, porque nem todo sangue é branco. O sangue agudo é branco, mas o sangue velho não é branco. Então, olha só. Imagina que eu estou numa linha temporal aqui e conforme o sangue vai passando o tempo, ele vai se aproximando da densidade da água e da densidade do líquido. Então, o sangue crônico, o sangue mais antigo, ele é muito semelhante à água em termos de cor. O sangue mais subagudo, ele é um cinza mais escuro, enquanto o sangue subagudo recente é um cinza mais claro e o sangue agudo é muito branco, tá? Então ali, mais ou menos a partir de um mês, 3 semanas, 4 semanas, o sangue fica muito parecido com a densidade do próprio líquor. Agora tem um probleminha aí, tá? Eu falei pra vocês, sangue agudo é branco, só que sangue agudo que tá se mexendo, o sangue hiperagudo, o sangue que ainda tá jorrando lá dentro do hematoma, ele não vai ser branco. Ele vai ser preto, porque ele não teve tempo ainda nem de formar o coágulo. O coágulo agudo ele é branco, mas o sangue ainda tá ali mexendo, ele não formou coágulo e portanto ele não vai ser branco. Então quando eu tenho um hematoma que tem esse aspecto heterogêneo preto no meio, isso é sangue hiperagudo. E a gente chama isso de swirl sign, ou sinal do redemoinho. Fechado? Sangue agudo, swirl sign. Ele é tão agudo que ele ainda não ficou branco.
Já quando eu tenho um hematoma em que eu tenho um pedaço preto bem dividido de um pedaço mais branco, de um pedaço denso, isso é o que a gente chama de hematoma de densidade mista. E na maioria das vezes ele quer dizer um hematoma antigo, crônico, que ressangrou, ou seja, uma hemorragia aguda no meio de um hematoma antigo, tá? Mas em alguns casos também pode significar que eu tenho hemorragia aguda que ainda está jorrando, ou que é hiperaguda também, tá? Mas, assim, para fins clássicos, é hematoma antigo que ressangrou. Mas lembra, nem tudo que é branco é sangue, tá? Às vezes eu vou ter isso aqui, ó. Isso aqui não é hemorragia no ventrículo, não. Isso aqui é calcificação. João, tô na dúvida como saber. Dá uma ampliada na janela. Eu ensino você a janelar na aula 1, tá? Então tá na dúvida, faz um janelamento que você vai tirar essa dúvida. O cálcio ele vai sempre ser mais branco do que o próprio sangue. Então o plexo coroide é normal calcificar com a idade. Glândula pineal, que fica aqui, ó. Normal calcificar com a idade, tá? Próximo aqui de quem? Da cisterna quadrigeminal. Globo pálido, quem lembra do globo pálido? Normal calcificar com a idade. Núcleo denteado também pode calcificar com a idade. Agora, cuidado que se você tiver tudo isso aí calcificado e muito intenso, muito exuberante, você pode estar diante de uma doença metabólica como a síndrome de Farr ou doença de Farr. Vamos falar de AVC? Acredito que muitos de vocês estão assistindo aqui essa aula por causa de AVC. Como é que eu identifico AVC hiperagudo na tomografia? AVC que acabou de acontecer, tem ali alguns minutos, algumas horas. Artéria hiperdensa, ou seja, a artéria cerebral afetada fica branca por causa do coágulo, ok? Lembra que eu falei coágulo tem densidade próxima de mais 80, ele diferencia, ele se destaca do restante do parênquima encefálico. Toda vez vai ficar assim? Não, toda vez não. Mas pode ficar e você pode identificar dessa forma. Perda da diferenciação branco-cinzenta. Lembra que eu falei? O neurônio ele incha e quando ele incha ele fica mais preto. E quando ele fica mais preto eu perco a capacidade diferencial que é a substância branca e o que é a substância cinzenta. Então aqui a gente tem uma isquemia no território da artéria cerebral média esquerda. Ah, João, o território vascular vai falar hoje? Não, hoje não. Fica ligado aqui no canal que um dia a gente fala, a aula hoje é para ser mais objetiva, senão eu ia falar tanta coisa que não ia entrar na cabeça de vocês. Bom, então vamos lá. O que acontece primeiro, o que acontece depois? Você tem o AVC em questão de horas, eu tenho perda da diferenciação branco-cinzenta e artéria hiperdensa. Em questão de dias, aquela densidade do território afetado vai diminuir, vai ficar pretão. E o edema ele vai tender a aumentar. Até o terceiro dia ele tende a aumentar e depois ele vai regredindo progressivamente. E ali semanas a meses a gente vai ter a densidade no território afetado que necrosou, que morreu, semelhante à do líquido. Ou seja, o parênquima literalmente morre, tá? E a gente, na fase crônica, a gente vai ter tanto essa ausência do efeito de massa da fase aguda e subaguda, né, por causa do inchaço do parênquima, quanto na verdade acaba acontecendo o contrário, uma dilatação ex-vácuo, ou seja, sobra espaço porque o parênquima morreu e as estruturas licóricas na região ali, ventrículos, sulcos ficam mais dilatados. Como assim, João? Desse jeito aqui, ó. Então, ó, aconteceu hoje, primeiros dias ali, fica mais pretinho, começa a perder diferenciação. Olha só, perder diferenciação. Olha só, edema. Começa a desviar a linha média. Efeito de massa. Aí pode ter algumas evoluções. Pode acontecer de haver uma pseudonormalização na TC. A gente chama isso de efeito fogging. Mas se você faz uma ressonância aqui, você vê a isquemia não acabou. É só uma pseudonormalização, porque esse edema vai diminuindo e pode chegar ao ponto de parecer que está normal. Ou o paciente pode ter precisado fazer uma descompressão, porque o edema foi grande demais, tá? E aí, depois de alguns meses ou algumas semanas, o que pode acontecer é isso daqui. Aquele parênquima que morreu vai ficar com atenuação semelhante à do líquor. Então, parênquima com atenuação semelhante à do líquor é AVC em fase crônica. O parênquima que está inchado, efeito de massa, e está pretinho, mas não está pretão, subagudo.
E aquele que tem uma besteirinha de diferenciação branco-cinzenta perdida ou que não tem alteração nenhuma é o agudo. Beleza. Sinais de efeito de massa intracranianos, né? Primeiro, como é que eu identifico efeito de massa? Ou seja, se tem um tumor ali, se tem uma hemorragia comprimindo o parênquima. Primeira coisa é procurar apagamento de sulco. O que é apagamento de sulco? Os sulcos são esses pretinhos que vão fazendo as voltas em torno dos giros, tá? Tem que ser simétrico. Se tem de um lado, tem que ter do outro. Se eu tenho aqui, eu teria que ter aqui. Se eu não estou tendo aqui, eles estão apagados. Isso é um indício forte de efeito de massa, tá? Depois eu procuro desvio da linha média, ou seja, a linha média, eu sei que eu estou na linha média pela foice cerebral. Então aqui eu tenho foice, aqui eu tenho foice. Isso é a linha média. Junto da linha média eu teria que ter o septo pelúcido dos ventrículos laterais. É uma divisão bem fininha entre o ventrículo lateral direito e esquerdo. Isso tem que estar no meio, tem que estar na linha média. Se está desviado, e nesse caso está bastante desviado, eu tenho desvio da linha média, como vocês podem ver. Então aqui eu tenho efeito de massa por causa dessa isquemia, desviando a linha média contralateralmente. Então eu já sei que isso aqui vai ser um AVC de agudo a subagudo, não vai ser AVC crônico. AVC crônico não tem mais efeito de massa. 3. Eu vou procurar a herniação. O próprio desvio da linha média é uma herniação subfalcina. Então toda vez que eu tenho desvio da linha média, eu estou tendo uma herniação subfalcina. Mas eu tenho também outros tipos de herniação, transtentorial, por exemplo, quando eu tenho de cima para baixo no tentório, ou de baixo para cima. Mas a principal desse tipo é a uncal, né, a mais clássica. E eu tenho também a herniação tonsilar, em que a tonsila cerebelar desce pelo forame magnum. Então, tem um hematoma subdural aqui, lembra uma bananinha, desviando a linha média, Foice, era para estar aqui e está desviado para cá, ou seja, desviando para a esquerda. Se está com dificuldade de lateralidade, volta e assiste a aula 1. Herniação uncal. Como é que eu detecto a herniação uncal? Primeiro, você vai ter alguma coisa supratentorial empurrando o uncus para baixo, né? Então, aqui no caso, a gente tem um meningioma e aqui a gente tem um hematoma. Imagina aqui, esse é o corno temporal direito, corno temporal do ventrículo lateral direito, no meio do lobo temporal. Isso é normal. O corno temporal aqui à esquerda, olha o que está acontecendo. Onde ele está? Ele não está aqui no meio onde deveria, ele está medializado. O uncus aqui, ele está descendo pelo tentório, tá vendo aqui, Então isso é a herniação uncal. No outro caso aqui, outro exemplo, a mesma coisa, corno temporal à direita, pontinho de líquor aqui normal, e à esquerda insinuando descendo pelo tentório. Herniação uncal. Herniação tonsilar, eu tenho ali o forame magno e ele está obliterado pelas tonsilas cerebelares. Cadê o líquor, né? Foi apagado, o líquor saiu dali, tonsila descendo aqui, pelo forame magno. Gravíssimo, porque comprime quem aqui? O bulbo. O bulbo controla quem? Respiração, batimento cardíaco. Então, gravíssimo esse quadro de herniação tonsilar. E tem também a herniação transcalvariana, ou transcalvária, quando tira, né, um pedacinho ali da calota e tem muita pressão, o parênquima encefálico dá uma bojada para fora, transcalvária. Existem outros tipos de herniação, mas esses são os que você precisa saber, assim, basicamente. Beleza. As herniações são bem graves, tá, gente? Elas podem complicar. Por exemplo, a herniação subfalcina, como ela desvia ali a linha média, ela comprime a artéria cerebral anterior e pode fazer infarto de cerebral anterior. Pode fazer hidrocefalia ventricular, porque ela comprime o forame de Moro, tá? Herniação uncal ou transtentorial descendente, né, quando desce o parênquima para a fossa posterior, pode fazer paralisia do terceiro nervo, não é terceiro ventrículo, é terceiro nervo, tá? O terceiro par craniano. Hemiparesia contralateral ou ipsilateral, ou seja, o fenômeno de Kernohan, ou seja, é como se o paciente tivesse um AVC. Imagina que ele sofreu um trauma, criou um hematoma à esquerda, o hematoma cresce, empurra o cérebro para baixo, isso comprime o tronco contra o tentório contralateral e esmaga o trato córtico-espinhal que passa ali no tronco daquele lado, fazendo um efeito localizatório do outro lado. É um negócio meio louco, mas basicamente um hematoma à esquerda causando um déficit à esquerda também.
Se eu estiver falando alguma besteira, os neurologistas depois comentem aqui embaixo. E também infarto da cerebral posterior, pelo mesmo motivo. Pode comprimir a cerebral posterior, causando infarto. Já a herniação tonsilar, além de causar hidrocefalia por comprimir ali o quarto ventrículo, comprime o próprio tronco, causando insuficiência cardíaca ou respiratória, ou seja, pode matar. Só um detalhe aqui, ó, é que essa paralisia do terceiro par, que é o óculo motor, é o que dá aquele efeito midriático. Lembra? O óculo motor ele controla o músculo ali da íris, enfim. E aí, quando você comprime, ele faz aquele efeito midriático. Então, lembra, exame neurológico, você vai lá olhar o paciente vítima de TCA se tem midríase, é por causa disso aí, investigando a herniação 1K ou transtentorial descendente.